Boa noite! O ICL Notícias, segunda edição desta quarta-feira, dia 15 de fevereiro, está no ar. Veja agora os destaques que nós separamos só para você. Desmantelada uma das maiores operações de contrabando de ouro extraído do garimpo ilegal da Amazônia. A análise é de Alexandre Saraiva. A gastança de Bolsonaro não acabou. Veja como está a conta do ex-presidente durante a estadia nos Estados Unidos. Tudo pago pelo povo brasileiro. Eu tenho que falar, porque quando eu era presidente eu era cobrado. O que a sociedade brasileira acha das atitudes do presidente Lula em relação ao Banco Central? Veja os resultados da pesquisa que acaba de sair. E a opinião de André Roncalha, Hélder Maldonado e Guga Noblar sobre os principais temas do dia. Muito boa noite, César Calejão. O que você traz para a gente logo de destaque do programa de hoje, hein? Boa noite, Rô. Boa noite, amigas e amigos do ICL. É um prazer estar com vocês. Rô, o meu destaque hoje vai para a entrevista que o Jair Bolsonaro deu para o Wall Street Journal nos Estados Unidos, muito por conta, é muito sintomático a forma como ele se articula e aquilo que ele diz, na medida em que ele diz que um decreto de prisão pode surgir a qualquer momento. Essa, na minha opinião, é uma fala que reflete o estado do psiquismo do Jair Bolsonaro nesse momento. Ele sabe que ele incorreu numa série de crimes e, de muitas maneiras, ele já está se organizando dessa forma, querendo muito possivelmente antecipar, mobilizar a sua base. Então, por exemplo, outras falas, quando ele disse que ele deveria ter ficado quieto durante a pandemia e esse tipo de coisa, e tudo isso é muito sintomático do atual estado mental no qual ele se encontra. E você tem razão, Jair. O número de crimes que você cometeu apontam para a tua eventual prisão. Acho que, em virtude da importância desse tema para a organização da vida sociopolítica do país, eu começo com isso, destacando isso, Rô. E a reportagem deixa dúvidas quanto ao visto do Bolsonaro também, né? Porque visto diplomático ele não tem mais, entretanto de turismo não saiu. Quer dizer, ficou ali uma interrogação no finalzinho da reportagem também. Exatamente. Boa noite, Chico Sá, sempre um prazer receber você aqui. Boa Qual é o seu destaque do dia de hoje? Boa noite, Rô. Boa noite, Boa noite, César. querido. Boa noite, comunidade ICL. Olha, eu iria atacar já diretamente nessa questão do faroeste do ouro. Mas eu vou deixar o faroeste para conversar com o delegado Saraiva. Então, eu vou chamar a atenção de um assunto muito sério, que acabou de sair essa notícia, que é a possível queda no sigilo da vacina. Lembra do cartão de vacina do Bolsonaro? Lembro. Vacinou, não vacinou? A CGU, que é a Controladoria Geral da União, vai mandar até sexta-feira para o Ministério da Saúde um liberou geral para quem for lá no Ministério com a lei de informação, claro. Quem pedir essa notícia vai estar lá o cartãozinho do homem. Tomara que isso se concretize, porque eu acho que é importantíssimo. Passou a pandemia inteira, esse sujeito, falando que não vacinou e que... Não, pior, não é que vacinou. Incentivando a população a não se vacinar. Imagina se ele tiver se vacinado, todo protegidinho, e ter deixado jogado o povo todo, as favas, jogado para lá, jogado na condição de risco maior, né? Então, eu estou muito curioso, Roberta, e eu creio que muita gente, a nação inteira quer saber disso. Deixa eu só fazer um parênteses aqui, porque o governador de São Paulo tirou a obrigatoriedade da carteirinha de vacinação para entrar em lugares públicos e privados aqui em São Paulo. Um completo absurdo. Pô, para quê? Porque no mínimo, deixa de incentivar vacinação. Digamos que muita gente já se vacinou a essa altura, mas uma atitude dessa diz, olha, isso não é muito importante. Pode ficar na boa, não se vacinar. Então, o Tarcísio pisa feio na bola nessa também. Viva o negacionismo. É o que ele quer dizer. Você falou em delegado Saraiva. Cadê ele aqui na nossa telinha? Temos o delegado Saraiva. O homem Boa já tá aí. noite, o homem já está aqui, ó. Tudo bom? Boa noite, meus amigos. Boa noite, querido. Roberta, Chico, César, amigos do ICL.
Delegado, grande satisfação Polícia estar aqui. Federal, desculpas interrompê-lo, satisfação é sempre nossa. A Polícia Federal desmontou pela manhã uma organização criminosa de contrabando de ouro extraído do garimpo ilegal da Amazônia. A ação do Ministério Público Federal com a Receita Federal aconteceu em 7 estados do país e também no Distrito Federal. Foram 3 mandados de prisão e 27 de busca e apreensão. A Justiça também bloqueou 2 bilhões dos investigados. Delegado Saraiva, o rastro do crime chegou nos Estados Unidos, Emirados Árabes, Itália, China, se espalhou pelo mundo, né? Japão é um crime transnacional. Foi um excelente trabalho desenvolvido aí por essas instituições. Mas o Brasil é muito cobrado internacionalmente, né, pela preservação da Amazônia de forma, eu acho que legítima. Mas eu acho que esses países que nos cobram também precisam fazer a parte deles na repressão aos crimes ambientais, que tem uma ponta no exterior. Nós, em 2020, no Amazonas, efetuamos a prisão de 2 americanos saindo do Brasil com 35 quilos de ouro, declarados como ouro de joia reciclada. Declararam na Receita Federal. E nós descobrimos que aquele ouro era proveniente de garimpo, porque um equipamento que foi lá, fez a análise do material, e nós conseguimos verificar isso. Então, a quantidade de ouro que sai do Brasil é uma enormidade, né? E se percebe que quando os produtos da Amazônia que saem, que entram na economia desses países e que vão movimentar a indústria, aí existe uma certa frouxidão no controle. Por outro lado, se cobra muito do Brasil a emissão de carbono, então o mundo, estamos todos no mesmo planeta, né? Não adianta, ou todos colaboram para reprimir essa organização criminosa, que inclusive o ouro também é utilizado como moeda para compra de drogas, então existe uma íntima ligação entre o garimpo ilegal e o tráfico internacional de drogas. Tudo isso movimenta aí bilhões de dólares por ano. Pois é, César Calejão. Saraiva, prazer, querido, falar contigo. Tem um dado que me chocou muito, dada a amplitude, Saraiva, desse esquema, né? Durante o governo do Jair Bolsonaro, entre 2020 e 2022, a fraude na emissão de notas fiscais eletrônicas chegou a 4 bilhões, com B de bola, 4 bi, o que equivale a 13 toneladas de ouro. Enfim, isso é uma operação que não envolve só aquelas pessoas que estão ali na linha de frente do garimpo ilegal, vamos colocar assim, né? O que te parece isso? Essa operação SISAC, ela deve ser capaz de responsabilizar essas altas autoridades, as pessoas que estão envolvidos aí com instâncias superiores desse processo, porque é um número astronômico, né? E isso que está sendo posto aí. O objetivo desse tipo de operação é sempre alcançar os escalões superiores do crime organizado. Mas isso só vai ser possível se houver colaboração entre os diversos países onde o ouro é comercializado. Existem pontas importantes do crime organizado em relação ao contrabando de ouro, ao envio ilegal de ouro para fora do país, nos Estados Unidos, na Europa, no Japão. E é preciso uma integração maior dos países. Agora, existiu por parte do governo brasileiro nos últimos 4 anos uma inegável cumplicidade com o crime. E isso fica muito fácil de ser comprovado. Basta pegar aquelas imagens de satélite que deram os alertas na terra Yanomami do garimpo. Por que isso tem que ser apurado? Por que não se reprimiu essa atividade ali na origem? Se já tinham pago quase 50 milhões de reais no sistema, se o sistema funciona e não se fez nada, como? Porque uma coisa é dizer, os homicídios aumentaram no Brasil, por exemplo, mas é uma coisa vaga. Agora, quando um sistema diz, o homicídio vai, se existisse, o homicídio vai acontecer no bairro tal, rua tal, casa tal, aí gera para as autoridades uma responsabilidade, Claro. óbvio. E é exatamente isso que o sistema Brasil Maestro, que usa satélites da Planet, da empresa americana Planet, fornece para a Polícia Federal e para várias instituições. Forneceu durante
os últimos 3 anos. Delegado Saraiva, continua aqui com a gente, que eu vou chamar o André Roncalha para participar dessa nossa conversa. Boa noite, André, tudo bom? Boa noite, Roberta. Boa noite, César, Chico, Boa noite, querido. delegado Saraiva. Prazer estar aqui com vocês. André. Boa, vamos falar sobre o Banco Central, que declarou ontem ao STF que está buscando formas de combater o garimpo ilegal de ouro. A manifestação atende ao pedido do PV, o Partido Verde, de uma ação do Partido Verde que questiona o Banco Central sobre a atual legislação de aquisição de ouro. A lei foi sancionada em 2003 no governo Dilma e permite a comercialização de ouro com base nas informações prestadas por vendedor, ou seja, o vendedor chega lá, fala que o ouro é legal, então por base verbal, ele se torna um ouro limpo, né? Ele fala de comercializar o ouro. Como o Banco Central pretende legalizar, como o Banco Central pretende tornar o comércio de ouro mais transparente, Roncalha? Olha, essa é uma discussão que ainda está começando. Ficou nítido que o presidente do Banco Central não tinha ideia sobre esse tema na entrevista que ele deu ao Roda Viva. Ele ficou ali, acho que foi uma das únicas perguntas que ele não teve como responder, né? Ele não tinha ali anotado. E o que eles estão sugerindo é que se crie um sistema informatizado em que você registra a primeira compra, que é a maneira como hoje a lei está colocada, que é a forma de você regularizar, né, o ouro, é fazer a primeira compra quando ela entra no sistema financeiro. Eles estão tentando estender esse processo para mais próximo da origem do ouro, mas eu ainda acho, né, que as discussões estão muito elementares, pelo que foi passado pela imprensa. E eu queria salientar um outro ponto que até o Alexandre Saraiva mencionou aqui em outro momento da discussão, que é a relevância do ouro vai muito além, né, do uso que ele é feito como metal precioso, como instrumento, como ornamento. Ele também é utilizado nas redes produtivas internacionais pelas big techs, né, as grandes empresas de tecnologia. Várias reportagens do Repórter Brasil vêm mostrando que Apple, né, essas grandes empresas como Microsoft, elas usam filamentos de ouro nos seus produtos e isso, obviamente, gera mais um constrangimento do ponto de vista geopolítico para o Brasil lidar com essa questão. Então, a gente não consegue escapar do problema, por mais que a gente fiscalize, se a gente não conseguir formular um projeto de desenvolvimento para essas áreas em que a dependência do garimpo, a dependência da mineração, né, deixe de ser um elemento central do modo de vida dessas pessoas. Chico Sá. Saraiva e André, eu queria tentar entender, eu comecei ali a mexer no mundo da lavagem do ouro, né, de tornar o ouro legal, o ouro limpo e etc. E eu vi que parece, o Saraiva já tinha me alertado, que parecia mais simples do que qualquer coisa, né? Basta, por exemplo, uma nota de que o ouro saiu de um garimpo legal, de uma lavra legal, eu vou lá e já vendo com aquela nota e tudo bem, né, Saraiva e Roncalha? E para o André, eu queria que ele tentasse nos explicar qual o papel das DTVBs, das distribuidoras de títulos e valores mobiliários. Onde é que elas entram nessa rede, nesse roteiro da lavagem do ouro para torná-lo legal? Então, essas distribuidoras, elas são, na verdade, aquelas que efetuam o processo de regularização dentro do sistema financeiro. Por isso que o Banco Central acaba, né, fazendo a fiscalização do ouro que entra no sistema financeiro. Só que o ouro que não está no sistema financeiro, que está aliado a outros tipos de atividade, o Banco Central não tem qualquer tipo de controle ou poder de fiscalização sobre isso, né? Então, eu acho que existem partes da cadeia aqui produtiva, do garimpo, da mineração, que não estão sob comando do Banco Central, muito embora, e esse é um ponto-chave, a gente não tenha a sustentação dessa rede sem o dinheiro grande. Ou seja, ele tem que entrar no sistema financeiro para alimentar essa rede que o Saraiva estava colocando aqui antes de eu entrar, né, que mantém as grandes empresas atuando nesse setor. Agora, a gente não pode esquecer que tem a outra parte da fiscalização que está mais próxima da origem. Mas, em geral, Chico, é tudo muito, pela lei de 2013, é razoavelmente simples, né? Porque é autodeclaração de boa-fé e, com isso, você faz, né, o esquentamento desse ouro. E ele, então, passa a circular nas redes produtivas globais e no sistema financeiro global também. Pois é, delegado Saraiva, não dá para ir na boa-fé, né? Não é verbalmente que a gente comprova a legalidade de um mineral. Claro, isso aí está provado
O selo Kimberley é um grande fracasso que se pretendeu criar uma rastreabilidade do diamante baseada na simples declaração de quem compra, de quem extraiu. Isso não funciona. Se nós queremos realmente fazer um controle do ouro extraído no Brasil, é preciso que se crie um banco de amostras das áreas de garimpo das minas, porque cada uma dessas minas, cada um desses veios, o ouro tem uma assinatura química completamente diferente. É uma impressão digital única. O ouro de Roraima é diferente do ouro do Pará, que é diferente do ouro do Amazonas. Às vezes, numa mesma mina, 2 veios diferentes têm assinaturas químicas diferentes, porque eles foram criados em diversas. A Polícia Federal já tem um projeto, já tem muitas amostras dessas áreas e tem que fazer uma fiscalização lá na ponta. Se não fizer essa primeira fiscalização lá na ponta, acabou. Por quê? Quando o ouro ele é purificado, porque um ouro de garimpo ele tem 98%, 97% de pureza, às vezes 99%, e são as impurezas, e são esses outros metais que dão a assinatura. Quando ele passa por um processo de refino e que aí fica 100% ouro, aí eu não tenho mais como ter a rastreabilidade. E a rastreabilidade ela tem que ser científica. Para vocês terem uma ideia, só existe um equipamento no Brasil que eu comprei quando eu era superintendente do Amazonas, que é capaz de fazer essa rastreabilidade química do ouro com parte por bilhão. Então, roda a tabela periódica toda. Ali nós vamos ver. Só tem um equipamento desses aqui no Brasil. E não custa tão caro. Custou 3 milhões de reais. Em uma semana, esses 2 americanos presos com 35 quilos, o equipamento se pagou, acho que 10 vezes. Nossa. Delegado Saraiva, boa noite, muito obrigada. É sempre bom recebê-lo aqui no ICL, edição da noite. Boa noite Roncalha a todos. fica com a gente, hein? Obrigado, querido. Tchau, tchau. Um abraço. Roncalha, parece que o discurso do presidente Lula contra as altas taxas de juros tem surtido efeito, né? Segundo pesquisa Genial Quest, 76% da população concorda com as críticas do presidente ao Banco Central. Pelo jeito, o Lula conseguiu traduzir, né? A população conseguiu entender o que significa altas taxas de juros, meta da inflação, termos bem técnicos, né, Roncalha? Olha, eu acho que ele fez até mais do que isso, porque não apenas ele convenceu a população, como ele também está trazendo empresários e até gestores de ativos da Faria Lima para o lado da revisão da meta de inflação, por exemplo. Então, a gente já até viu notícia hoje de vários gestores de ativos dizendo assim, olha, a meta realmente ela é irrealista, ela não dá para atingir, é melhor então, né, subir a meta de inflação. Já existe todo um movimento de apoio, né, a vamos dizer, esse confronto que o Lula vem fazendo, novamente, não contra o Banco Central, mas contra a política adotada pela atual presidência, pelo atual Conselho de Política Monetária, de manter as taxas de juros muito elevadas durante muito tempo, sem previsão de redução este ano. E isso é uma asfixia sobre o sistema financeiro, que já está se mostrando um pouco, né, em taxas de juros muito elevadas para as empresas. Ou seja, se as empresas não conseguirem operar o seu funcionamento, a gente tem o risco de elevado desemprego, né, de o desemprego voltar a subir, e com isso os planos do Lula de fazer um resgate, uma restauração da atividade econômica inclusiva, né, que restabeleça os padrões mínimos de sociabilidade, de funcionamento da economia, isso tudo fica, né, sob um severo risco. Então, eu acho que o Lula foi muito habilidoso em conseguir mobilizar as atenções para um tema, como você colocou, Roberta, muito pouco acessível, em geral, muito técnico, e eu acho que isso fez o economês, exatamente. E eu acho que isso entrou no linguajar popular e agora as pessoas estão discutindo e a pesquisa retrata isso muito bem. César. André, então tem todo esse imbróglio aí, né? A gente sabe que isso está na pauta, não é nem do dia a essa altura, já da semana, já isso está rolando há muito tempo. A gente entrevistou ontem aqui o Elias Jabbour, e que eu sei que é um amigo que você produz com bastante frequência com ele, e ele disse que, na opinião dele, o Haddad deveria utilizar o Conselho Monetário Nacional para colocar isso em pauta, para colocar essa questão da revisão da meta da inflação em pauta, e que isso devia estar na ordem do dia da agenda do Haddad. O Haddad disse que não vai fazer isso, ele disse recentemente que não vai fazer isso, e antecipou a questão da regra fiscal
para março. Como é que você avalia, cara, essa atuação do Haddad e o que você espera que venha em termos de regra fiscal agora para março? Eu acho que a opção do Haddad tem sido a de encontrar o caminho de menor resistência. Então, o Lula ele levanta o debate, coloca isso em questão e gera, vamos dizer, sente um pouco o pulso do mercado com relação ao que significaria mexer, por exemplo, na meta de inflação. E aí a gente viu as reações, conseguiu angariar alguns apoios importantes, mas o Haddad me parece querer ir por um caminho que é um pouco mais simples, de ganhar espaço. Então o Lula ganhou espaço na possibilidade de subir a meta de inflação, o Haddad chega e fala assim, vamos então propor, né, um novo marco fiscal, porque aí a gente consegue reduzir a taxa de juros a partir da sinalização do Roberto Campos Neto, que falou, se o governo conseguir oferecer um marco fiscal crível, então a gente consegue começar a reduzir a taxa de juros. Como ocorreu lá em 2016, no finalzinho do ano, quando foi votado a emenda constitucional 95, que instituiu o teto de gastos. Tão logo foi instituído o teto de gastos, relembrando, né, a minha fala de que as expectativas da Faria Lima são as expectativas que o Banco Central olha, como a Faria Lima queria o teto de gastos, quando veio o teto de gastos, as taxas de juros começaram a cair. Qual é o marco fiscal que possivelmente vai ser apresentado nas próximas semanas ou vai começar a ser debatido mais intensamente, até, né, o meados de março, possivelmente? A gente vai ter, possivelmente, a proposta de um controle de gastos que seja ajustado a uma dinâmica de dívida. Na minha visão, eles vão oferecer algo parecido com o que já está na Lei de Responsabilidade Fiscal, que já garante, né, e já ordena que seja feito o controle do gasto de acordo com a trajetória da dívida. Ou seja, se o gasto ficar muito elevado e a trajetória da dívida significar uma explosão, ela começar a crescer muito rápido, para quem não entende isso direito, imagina o cheque especial. Né? Você está gastando o teu cheque especial, começa a crescer de uma maneira que você não consegue pagar nem o juro do cheque especial. Então você tem que ir estendendo, né, o limite do cheque especial só para conseguir continuar operando. Eles devem oferecer um controle de gastos que seja ajustado tanto ao nível de inflação quanto ao crescimento do PIB e alguma medida de crescimento da população. Então isso, ajustado a uma trajetória de dívida, possivelmente vai oferecer ao mercado financeiro uma regra crível, né, na visão, né, da Faria Lima e do governo federal, e com isso eu acho que eles vão tentar avançar na negociação. A segunda parte vai ser a reforma tributária, né, que já está muito avançada em termos de discussão e deve ser encaminhada em breve também. Chico Sá. Maravilha. Não, eu queria entender, André, quando os economistas mais pró-Banco Central falam nos seguintes termos, o governo tem que criar um ambiente para que o Banco Central sinta-se louvado, sinta confiança e baixe os juros. O que é que esses economistas querem dizer nessa hora, André? Traduz para a gente aí. Eles estão querendo dizer, na verdade, que o governo tem que oferecer uma estratégia, né, de organização das finanças públicas que eles entendam como sendo razoável. Por isso que é uma tentativa de impor um veto à política que elegeu, né, ou pelo menos as propostas que elegeram o presidente Lula. Porque o governo federal tem uma promessa, um conjunto de promessas de campanha que envolve reincluir as pessoas no orçamento público. Né, eles já estão propondo, por exemplo, o reajuste das bolsas de estudo na pós-graduação em 40%. Essas bolsas estão sem reajustes desde 2013. Né, então, resgatar uma série de programas, fazer com que haja elevação do salário mínimo. Já se está discutindo a elevação do salário mínimo a partir de maio para 1.320. E a Faria Lima olha para isso e fala, essa não é a política fiscal do nosso gosto. Então eles tentam impor sobre o governo Lula uma agenda que não foi eleita pelas urnas, como ocorreu em 2016, com o golpe em cima da presidenta Dilma. Foi imposta uma agenda que não era dela, e o resultado a gente viu qual foi. E, novamente, a Faria Lima, que, na minha visão, tenta ser, né, um moderador de governos progressistas, acaba impondo essa política fiscal que não tem absolutamente nenhum fundamento. E o Lula está deixando isso muito claro. Eu fui eleito
eu tive quase 60 milhões de votos e eu vou governar. Não cabe a Faria Lima, não cabe aos banqueiros dizerem para mim como eu vou governar. E é esse embate que a gente está vendo acontecer e que se manifesta nas críticas, né, de economistas da Faria Lima, de economistas ortodoxos e os próprios banqueiros, dizendo que o governo Lula é gastão, né, gastador e tal. E, na verdade, o que está sendo proposto está absolutamente dentro da trajetória que a gente vem assistindo nos últimos anos. Não tem nada de excesso de gasto. O excesso de gasto mesmo que a gente vê são os juros da dívida, Chico, que devem bater agora, segundo a contabilidade, quase 6% do PIB. E ele não tem teto, ele não tem absolutamente nenhum limite. E ele representa mais ou menos ali 80%, 85% da trajetória da dívida pública. Então, note, né, a Faria Lima chega e fala assim, olha, exclui aquilo que eu ganho e faz de conta que o que determina a dívida é o seu gasto, governo federal. Quando, na verdade, é o gasto que está sendo feito em cima do juro. Aí eles são a favor de tirar isso da conta. Né? Ótimo. Então, o governo Lula está dizendo, não, a gente vai ter que negociar e aqui o que vai valer é a democracia. André, antes da gente olhar o fechamento do mercado, eu queria saber a sua expectativa para a reunião de amanhã do Conselho Monetário. Eu acho que eles não vão discutir a questão das metas. Eu acho que o Haddad talvez converse informalmente com Roberto Campos Neto, mas eu não acho que isso vai ser tema de pauta, porque, novamente, eu acho que o Haddad está fazendo o trabalho ali do bom policial. O Lula faz o trabalho do policial duro, que pressiona, e o Haddad, então, senta para negociar, né, e tentar conseguir várias concessões do Roberto Campos Neto. Eu acho que ele já está conseguindo. Eu acho que essa estratégia vem funcionando. Eu sempre fico com uma pulga atrás da orelha quando gestores de ativos começam a concordar com o presidente Lula. Tá? Então, não sei exatamente o que isso significa, porque eles todos estão concordando em subir a meta de inflação. Pode ser algo realmente um lampejo de republicanismo da parte deles, de achar que isso é importante. Pode ser estratégia. Por hora, é muito difícil de saber o que está em jogo. O que a gente consegue ver é que existe uma tentativa de chegar a um acordo. Acho que o Roberto Campos Neto, que tem telhado de vidro, na sua entrevista ao Roda Viva, sinalizou que se o governo fizer a parte dele no sentido de oferecer, né, um marco fiscal, alguma clareza, e eu não consigo deixar de pontuar certa arrogância, né, nesse sentido de impor, né, ao governo federal que apresente algo assim e tal, mas de qualquer maneira, esses são os termos do debate. Eu acho que é isso que possivelmente vai ser debatido amanhã e talvez, para deixar aqui uma previsão, eles façam já um ajuste da meta de inflação para 2026. E aí, se eles fizerem um ajuste para cima da meta de inflação para 2026, pode ser que numa próxima reunião, até extraordinária do Conselho Monetário Nacional, eles venham a decidir por uma elevação da meta de inflação do ano que vem já. A seguir, cenas dos próximos capítulos, né? Vamos entender por que o mercado está concordando com o Lula. Roncalha, vamos dar uma olhadinha no fechamento do mercado juntos? Vamos ver aqui na nossa tela? Olha lá, Ibovespa alta de 1,62%, Standard & Poor's alta de 0,28%, Dow Jones alta de 0,11% e Nasdaq alta de 0,92%. O dólar fechou a R$ 5,22, alta de 0,41%. Roncalha, algum bochicho para essa bolsa subir hoje 1,62%? Eu acho que reflete um pouco talvez uma trégua, né, que está havendo aí nessa discussão entre o governo federal e o Banco Central. Já entrou o pessoal do deixa disso, né, colocando panos quentes, vamos tentar negociar tudo, e eu acho que isso, de certa maneira, sinaliza alguma previsibilidade. Tá? Existe, por outro lado, a questão da depreciação do câmbio, que, novamente, é na margem aqui, né, ela ocorre de 0,41%, não é muita coisa, mas está sinalizando um pouquinho, talvez, de alguma condição de liquidez ruim, está faltando dinheiro em algumas partes do mercado, e isso pode ser uma parte, né, o dinheiro que está saindo do país, mas, novamente, todos esses dados ainda não saíram. Eu estou aqui sugerindo uma hipótese que pode ter uma relação entre essas condições de liquidez e aquilo que está acontecendo no câmbio. Tá certo, André. Obrigada, viu? Boa noite para você e a gente se vê aqui no ICL segunda edição. Gente. Boa noite, André. Tchau. Obrigado, querido. Obrigado. Pois é, né? Mercado concordando com Lula. Pulga atrás da orelha, né? Deixa eu chamar para cá Francisco de Assis, também conhecido como nosso colega Chico Pinheiro. Muito boa noite, seja bem-vindo ao ICL, Chico. Boa noite, Roberta. Boa
noite, César. Boa noite, meu xará, Chico Sá. Boa noite, noite. querido. Ah, de Chico para Chico. Pô, Chico, Estava aqui Camisa da- ouvindo, atento, ouvidos ligados no mercado. Pois Camisa da Cooperifa. Cooperifa, isso aqui Tá o muito pessoal bem. aí Gostei, do bar do Zé Chico. Batidão, aí das quebradas, né? Representou, Faz representou. saraus de poesia. Exatamente. Salve Sérgio Vaz, poeta Sérgio Vaz. Sérgio Vaz, poeta das quebradas, grande guerreiro. Olha, há muitos anos ele começou um trabalho aí na periferia, que tem que Isso ser aí. incluída na discussão da taxa de juros. Perfeito. E aí eu vi, Minimamente, né? Quem é afetado é a periferia, né? Então, depois de fazer anos e parte anos dessa e conversa é o mínimo necessário, obrigatório quase. Olha, Roberto, Chico. a primeira vez que eu entrei numa redação para fazer a primeira matéria, por coincidência, foi sobre inflação, era uma matéria no Mercado Central de Belo Horizonte para saber o preço dos alimentos. E me avisaram assim: se você conseguir botar essa matéria com a chamada de primeira página no Diário de Minas, na época, você fica trabalhando aqui. E eu consegui. Falando as donas de casa reclamando do preço. Porque é o seguinte, esse pessoal aí da Faria Lima, esse pessoal não tem muito compromisso com o que está acontecendo no andar de baixo, não. O andar de baixo que se exploda, sabe? E eu me lembro, nem é original, porque um general da ditadura, terrível, Emílio Garrastazu Médici, talvez o mais cruel de todos, né? Disse lá em 74, a economia vai bem, mas o povo vai mal. Quando eu vejo a TV, eu fico feliz, porque tem crise econômica em todos os lugares, mas no Brasil não tem. Mas aí ele se dava conta de que o povo brasileiro estava passando dificuldades. O milagre funcionar para o andar de cima. Igualzinho hoje. Você elege um presidente com andar de baixo trabalhando, com o trabalhador dando o seu suor, lutando. Ah, mas aí não agradou o mercado. O mercado não está feliz. O mercado vê riscos, não é? E aí o seguinte, nós queremos impor uma política monetária, uma política fiscal, que resolva a nossa equação, aqui em cima. Espera aí, mas não é para isso que foi eleito o presidente. E quem foi eleito foi o presidente Lula. Quem foi eleito não foi o Bob Fields Neto, não. Eu falo Bob Fields, que é o avô dele, que foi ministro da ditadura, Roberto Campos, a gente chamava à época de Bob Fields, né? Bob Fields, que nunca... Bob Fields que atendia os interesses do capital internacional. Assim é o mercado. Eu estava me lembrando esses dias de anos e anos de cobertura, de jornalismo, de reportagem, e o negócio que eu tinha assim, um certo pavor é quando eu estava na reportagem, na época do Jornal do Brasil, na geral, e me mandavam cobrir uma reunião da área econômica. Aí iam para lá os jornalistas de outras emissoras, de outros jornais, televisão, rádio, jornal, revistas, né? Iam os especialistas na área econômica. Olha, era uma conversa de comadre, uma coisa fantástica. Eles conversavam entre eles, né? Nessa linguagem do economês, né? E se entendiam. Eu ficava ali tentando entender como é que aquilo ia afetar a vida do brasileiro. Pois E não é. conseguia entender, porque também... Não, ele não entende. Não é que eu não entendo, não. Eu quero trazer questões para as quais eles não tinham resposta. E aí eles conversavam com uma intimidade que existe até hoje entre vários colegas nossos que cobrem economia, que estão se lixando, no fundo, se lixando do que vai acontecer lá embaixo. Falou uma verdade, Chico. Eu tenho uma pergunta para te fazer. Eu estou curiosa para saber o que você achou. Ontem, o TSE aprovou por unanimidade a inclusão, né, a permanência da minuta do golpe na ação contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, e ele pode se tornar inelegível. Bom, a situação do Bolsonaro... Proposta pelo ministro Benedito Gonçalves, né? Um grande ministro que tem se destacado do STJ e corregedor do TSE. O ministro Benedito, um guerreiro do Rio de Janeiro, um guerreiro negro, né? De pele negra. Pois é, eu queria te perguntar... Não tem dado mole não, viu? Falam muito aí do Alexandre Moraes, mas o Benedito anda firme nas convicções. Sim. Eu queria te perguntar, Chico, o que você acha que está tirando o sono do ex-presidente Jair Bolsonaro? Porque a cada dia o cerco está fechando, né? É genocídio, é o TSE, provável inegibilidade, enfim, gastos do cartão corporativo.
São muitas pautas, Muita né? coisa tirando o sono dele, né? Imagino. Como é que eu posso saber? Mas deve ter muita coisa tirando o sono dele. Olha, só no TSE são mais de 160 processos. A inelegibilidade dele está praticamente definida. Dificilmente ele consegue ser candidato a mais alguma coisa. Tira o sono dele ter perdido o foro privilegiado. Ele cai para a primeira instância, e aí qualquer juiz aí, vendo os absurdos cometidos durante esse governo, pode decretar imediatamente a prisão dele. Tá bom, ele tem uma banca de advogados, seu passo, filho, né? Ele vai lá, né, e contesta, mas vai passar algum dia no xilindró. A hora que acabar aquele juiz de primeira instância, outro, com outra ação, decreta a prisão dele. Então, é uma encrenca sem saída. Fora o pavor que ele tem de ver algum filho, hoje, principalmente o Carluxo, né? O Carlos Bolsonaro, que não tem foro privilegiado, nomeado, denominado vereador do Rio de Janeiro, mas onde ele não apita nada, né? Então, o medo dele é esse, é o Carluxo em cana, e dizem que o Carluxo é meio destemperado, que é o cara que faz a cabeça do Bolsonaro, que poderia dar problema. Quer dizer, tem muita coisa preocupando o Bolsonaro. Ele não sabe o que vai acontecer amanhã. Tem cartão corporativo, que agora parece ser rachadinha de cartão, né? Porque rachadinha de salário nós já vimos. Rachadinha de cartão. Rachadinha de cartão. Tem tudo para parecer das contas passadas. Tem o risco de ser apontado como genocida formalmente, porque hoje já não vão desaparecendo as dúvidas de que, com relação ao povo Yanomami, houve um genocídio, que é um extermínio, um processo de extermínio deliberado. O ministro Silvio Almeida, dos Direitos Humanos, que é um grande jurista, né? Ontem ele disse, falou, olha, a materialidade nós temos, não vão restando dúvidas de que houve genocídio. Agora, como ele é um sujeito que preza o direito, nós temos que agora identificar formalmente a autoria. Né? E Chico Sá, quer te fazer uma pergunta, fala, Chico. Cara, eu falo demais, fala aí. Boa, Xará. Não, mas só tá falando coisa boa. Xará, tem uma curiosidade na sua avaliação. Como é que você tem visto a cobertura da nossa gloriosa imprensa ao governo Lula? Tem sido muito paciente, impaciente. Eu vejo muita... A gente antigamente tinha uma certa cultura, viu, César, de que você dava ao governo pelo menos 100 dias. Você dava no mínimo 100 dias. De tolerância, né? Havia um certo... Isso não era um decreto, não estava em papel nenhum, não era uma lei, mas havia uma cultura de redação, uma cultura política, eu diria, de todo governo novo tinha 100 dias para botar as coisas no lugar, arrumar a casa e começar a trabalhar. Como é que você tem avaliado essa imprensa que está muito, muito avexada, está muito crítica Muito ansiosa, né? a 40 dias de governo Lula? Queria uma avaliação tua, já que você falou tanto em redação, em ambiente de redação. Pois não começa que o governo não teve, né, 100 dias de sossego, porque no dia 8, os terroristas bolsonaropatas, como eu costumo dizer, bolsonaropatas que sofrem dessa doença, já fizeram aquela palhaçada lá em Brasília, que rendeu cana a vários deles, né? Então, você não tem 100 dias de trégua desse jeito. Agora, a imprensa, olha que curioso, eu acho que a Globo, por exemplo, que é o veículo mais forte de comunicação do país, e no jornalismo a Globo News, tem tratado com relativa tranquilidade o governo Lula. Você tem ali comentaristas que atacam, outros que buscam não defender, mas respeitar a decisão do povo de eleger Lula. Eu tenho visto aí. Né? Eu vejo muito o Globo News. Eu trabalhei muitos anos na Globo, né? 32 anos, 26 anos direto, já tinha 6 antes. Não é? Então, eu vejo a Globo, por exemplo, tratando com bastante respeito, né? E a Folha de São Paulo querendo espetar para fazer uma gracinha, né? A Folha de São Paulo metendo editorial enviesado aqui e acolá para dizer somos neutros, né? Como se a história da Folha também fosse uma história de neutralidade, que não é. Não é? O Globo tem sido um pouco mais condescendente também. Mas é isso.
Olha, não tem brincadeira não, velho. É jogo. Jogo é jogo de campeonato, bola pro mato. Ah, seríssimo. É. É. Chico, É isso aí. Para todo lado, principalmente quando tantos interesses estão em jogo. controversos estão em jogo. Ô Chico, tem uma questão que eu quero abordar contigo, que é o Washington Quaquá. Seguramente você deve estar acompanhando isso. Ele colocou uma foto. Exato. Ele colocou essa foto. Abraçado com o Pazuello. Exato. Colocou a foto meio que Essa mesmo. inclusive a própria a presidenta do partido, a Gleisi, se manifestou de uma maneira muito enfática, dizendo que não, existe limite, isso é um desrespeito com o Partido dos Trabalhadores, e efetivamente a gente sabe, né, todo tipo de coisa que esse senhor Pazuello fez, sobretudo durante a pandemia. Como é que você avalia isso, cara? O que te parece esse movimento do Washington sonora, né? Isso tem trilha sonora, se não me engano, Aldir Blanc, né? Quá, quará, quá, quá. Quem riu? Fui eu, né? Boa. Todo mundo se admira do abraço que o Pazuello deu, né? É um negócio louco. Esse Pazuello tem que ser réu. Tem que ser réu. Aliás, é o começo da discussão sobre o papel do Exército, das Forças Armadas numa democracia. Chega da gente uma hora falar, eu tenho vergonha das Forças Armadas pelas coisas que já fizeram na história, inclusive o golpe de 64, não é? Essa palhaçada em frente aos quartéis. Eu tenho vergonha das Forças Armadas. Depois, alguém toma uma posição altiva, como tomou lá no passado, lá em 1955, o Marechal Lott, ou agora o general Tomás, o comandante do Exército, com seu discurso altivo, e fala assim, puxa, eu tenho orgulho das Forças Armadas. Rapaz, nós não temos que ter orgulho nem vergonha das Forças Armadas. As Forças Armadas têm um papel constitucional, são funcionários públicos que usam farda e são armados pela sociedade civil. Foi a sociedade civil que autorizou o uso de armas por uma parte dessa sociedade. É a sociedade civil que cria as Forças Armadas. Não são as Forças Armadas que criam a sociedade para fazer com ela o que querem. Então, entrar nos eixos, sim, cumprir o seu papel constitucional e descobrir esses desvios absurdos, como esse pançudo do Pazuello, né? Esse pançudo do Pazuello, que é um absurdo um cara desse, ao general ser ministro da Saúde no meio de uma pandemia, pô. No meio de uma pandemia. Em qualquer lugar do mundo, isso seria um deboche, né? Isso seria um plano de extermínio. Então, o senhor pançudo Pazuello, não, porque sabe muito de logística, sabe, a gente vê onde foram parar os tubos de oxigênio que iam para Manaus e tal. Quer dizer, esse sujeito não larga a farda, politiza o seu cargo de general e sobe em palanque para fazer comício para Bolsonaro. Assim como subir em palanque, eu vou juntando e amarrando tudo junto, porque essa feijoada cabe todos os pedaços, né, do bicho, né? Assim como o presidente do Banco Central, o seu Bob Fields Neto, né, que também foi lá votar com a camisa da seleção, aplaudindo Bolsonaro, que o havia nomeado. Tá bom, depois foi aprovado pelo Senado, mas foi nomeado. Quer dizer, esse tipo de coisa não pode acontecer. O presidente é a autoridade monetária do país, né? Não pode ser um cara que é bolsonarista, portanto, né, não pode torcer pelo sucesso do sucessor. Agora, e o Chico, general que usa a farda para fazer política e dá mau exemplo para os seus subordinados. O Exército vai ter que passar isso a limpo e eu acredito que o general Tomás, o ministro, vai passar isso a limpo. Não é para a gente ter orgulho dele, não, é para saber que ele está cumprindo como soldado o seu dever, o seu papel. Agora, Chico, segundo informações do Portal da Transparência, via Lei de Acesso à Informação, o ex-presidente Jair Bolsonaro, em sua estadia nos Estados Unidos, já custou R$1 milhão aos cofres públicos, com o nosso dinheiro, obviamente. É caro manter um ex-presidente nos Estados Unidos gastando em dólar, né? Um dolarizado é caro. Vezes 5, quase vezes 6 o gasto. E aí a gente conta intérpretes, carro, hospedagem, enfim. Ainda tem que descobrir como é que se caro compra isso aí, hein? dezenas, 51 imóveis em dinheiro vivo. Também queremos saber a família, né?
a família. Exatamente. Como é que compram 51 imóveis? Quer dizer, isso aí é simplesmente a repetição do que a gente já sabia. Agora, é preciso que esses 950 mil que o governo já gastou com o passeio do seu Bolsonaro, que foi lá visitar o Mickey Mouse, né? É preciso que isso seja explicado, que isso seja cobrado, porque eu não estou aqui para pagar passeio de ninguém, muito menos de Jair, que vai lá passear na Disney, vai ver não sei o quê, vai falar um monte de bobagem. Não estou aqui para pagar isso não, nem eu, nem os brasileiros. Nem os brasileiros. E o mercado devia estar preocupado com isso. É pouco, mas vai somando, né? O mercado não está preocupado, não. O mercado está aí achando. E ele está anunciando que vai voltar para liderar a oposição contra o comunismo. Me poupe, viu? Tem que esperar essa porra toda, viu? É cada uma, viu, Xará? Xará. Eu vou falando, mas, por favor, complete aí, porque é muita loucura, cara. É muita loucura de uma vez. É o seguinte, cada sorriso é um flash. Chico Pinheiro, muito obrigada por participar aqui do programa com a gente. É um prazer receber você por aqui e adorei a camiseta, Cooperifa. A camiseta homenagem a Sérgio Vaz, ao povo das quebradas aí, do Capão Redondo. O pessoal, inclusive, um abraço para o Ferrez. O Ferrez, hoje eu conversei com ele, também poeta, escritor da periferia. Estou devendo até uma participação no programa dele. E o meu xará, o Chico Sá, que é amigo também do Sérgio Vaz, leve o meu abraço a esse povo que consegue fazer poesia e arte, independente da taxa de juros que esfola, sobretudo, depois os mais pobres. É isso aí, a rua é nós. Teve discussão de economia, sabe? Mas é o seguinte, quem foi eleito foi o presidente Lula. Ele tem oposição política, e a oposição política deve funcionar, deve ser cobrada dele. Agora, o presidente do Banco Central não foi eleito, foi escolhido pelo antecessor, né, que é Jair Bolsonaro. Então, o negócio dele não vai botar empadinha na marmita do povo brasileiro, não. Viu? Não vai mesmo. Agora está aí falando mansinho em português errado. Em português errado. Né? Que ele tá, se eu me abstesse, olha o que o cara falou, se eu me abstesse, eu nem sabe conjugar o verbo abster. Mas quando chega lá fora, para falar para os gringos, fala o inglês shakespeariano. Sabe? Conversa cheio de offshore. Offshore para cá, offshore para lá. Se eu me abstesse, vai estudar português, cara. Vai estudar português e estudar e ler o noticiário dos brasileiros. São 3 milhões, mais de 3 milhões de crianças menores de 5 anos no Brasil em pobreza absoluta, passando fome. Né? É esta política econômica, é aí que a política econômica tem que funcionar. Tá certo, Chico Desculpa, eu falo Pinheiro. demais. Um abraço para vocês. Abraço, boa semana para você. Obrigada. Obrigado, Tchau. querido. É isso aí, né? Um representante do povo, né? Que está lá em cima e que subiu a rampa com outros integrantes e representantes desse povo brasileiro. Tem que governar para aquele retrato lá que tá da subida da rampa. Para aquele povo ali. Aquela foto é para ficar não só na parede, mas ela para existir. Aquilo é uma lembrança, né? O tempo inteiro. Olha, né? quem subiu a rampa. Esse povo aqui. Não foi o presidente do Banco Central. Então tem que estar o recado para ele. Não esquece, não. Comentaristas hoje em dose dupla, na edição da noite. Olá, Helder Maldorado, Guga Noblar, boa noite para vocês. Boa noite, Roberta, César, Chico, tudo bem com vocês aí? Tô acompanhando aqui o Chico Pinheiro nos bastidores. Pois é. Boa noite, queridos. Boa noite. Vamos falar de Marcos Pontes, porque ele foi o ex-ministro de Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, foi afastado da CAMEX, que é o Comitê Executivo da Câmara de Comércio Exterior. Ele foi afastado hoje pelo governo Lula. Bom, quando ministro, o atual senador por São Paulo nomeou a ex-sócia da agência de turismo dele como chefe de gabinete. Um militar da Marinha também foi expulso do CAMEX hoje, certo, Guga? Pois é. Também o militar em questão é o ex-comandante da Marinha, né? O Almir Garnier Santos, um bolsonarista raiz que perdeu agora essa boquinha junto com o Marcos Pontes. E o Marcos tem essa história que empregou a sócia dele a primeira vez quando ainda era ministro.
ele empregou a sócia que se chama Cristiane Gonçalves Correia como assessora dele, como secretária de articulação e promoção da ciência, né? Que era um cargo de assessoria na pasta dele quando ele era ministro da Ciência e da Tecnologia. E agora, como senador, voltou a empregá-la, dessa vez como chefe de gabinete dele, com cargo, com salário robusto de R$23 mil. Pelo jeito, o Marcos Pontes ele está ainda com a cabeça no mundo da lua. Se ele acha que a imprensa, que a gente não vai cobrar do ex-ministro, agora senador, que já foi astronauta um dia, uma situação esdrúxula como essa, onde fica claríssimo o conflito de interesses. Afinal de contas, ela é sócia ainda dele. Eles têm uma empresa juntos. Desde 2012, ela simplesmente é sócia dele e mesmo assim está recebendo dinheiro público por ser assessora dele. Isso é um escárnio que tem que ser cobrado. Eu acho que é até pior do que você empregar alguém porque tem algum grau de parentesco. Nesse caso, é alguém que é ligado financeiramente a você. Então, é mais um escândalo aí para os bolsonaristas explicarem. Você não concorda, Helder? Concordo, Guga. Boa noite, meu amigo. Esqueci aqui de me referir a você, falei com o pessoal do estúdio. Concordo completamente, Guga. E é o seguinte, viu? Você sabe que as empresas do Marcos Pontes são empresas bastante promissoras. O Marcos Pontes ele tem um papel muito interessante na carreira, que é o seguinte, que é fazer cosplay de si próprio. O Marcos Pontes é um cosplay de si próprio. É como se, por exemplo, o Pelé saísse por aí com a roupa da conquista do tricampeonato mundial, se apresentando para todo mundo como se fosse Pelé. Boa tarde, eu sou o Pelé, tudo bem? O Marcos Pontes é assim, ele anda por aí com o cargo dele, né, com a profissão dele na frente do nome, astronauta Marcos Pontes. E entre as empresas que o Marcos Pontes tem, além da venda, claro, do famoso travesseiro NASA, que significa nobre e autêntico suporte anatômico, ele tem essa empresa aí chamada Portale, que produz bonés, camisetas, chaveiros e brindes com a imagem do próprio astronauta. Veja bem, o grande negócio do Marcos Pontes é vender a própria imagem. É vender ele com roupinha de astronauta. Ele fez a candidatura dele aqui em São Paulo usando o macacão laranja. Participou de um filme que saiu durante o mandato do Bolsonaro, se chama Lucy Creed Vai Pra Marte. Espero que vocês não tenham assistido. Também se vendendo. Tô fora, viu, Helder? Tô fora, Helder. Quero não. Não, pois é, né? Me desculpe aí quem está envolvido no filme, mas Marcos Pontes depõe contra vocês. Então ele é uma pessoa que vive de vender glórias do passado, se elegeu assim, e acredita que por ter essa experiência de vender travesseiro usando o nome da NASA, vender chaveiro com a própria cara, ele é capacitado para estar nesse cargo. E não era mesmo capacitado. Aqui no governo do Jair Bolsonaro não precisava necessariamente de ter uma capacidade para assumir essas posições. Você só precisava mesmo ser puxa-saco do Bolsonaro, e isso o Marcos Pontes fez muito bem, inclusive sendo discreto, tá? Porque o Marcos Pontes eu ainda tinha certa dúvida se ele estava vivo ou não durante o mandato do Bolsonaro, porque ele nem sequer aparecia, o que é um ótimo negócio. É um ótimo negócio no governo como o do Bolsonaro. Ficar na miúda, ficar escondido. Só aproveitando o que o Helder falou, de fato, ele só se promove o tempo inteiro, né? O Antônio Lavareda, cientista social, costuma dizer que no Brasil não existem políticos, existem empreendedores, e esse é um caso clássico de um empreendedor que está se valendo da política para se dar bem na vida. O Marcos Pontes, ele está se tornando uma espécie de Charles Lindbergh do Brasil. Para quem não sabe, o Charles Lindbergh foi um aviador norte-americano que foi a primeira pessoa a conseguir cruzar o Oceano Atlântico a bordo de um avião sozinho, sem fazer escalas. Isso ele fez, ele conseguiu em 1927 esse feito e virou um herói nos Estados Unidos. Só que depois disso, ele resolveu também se meter na política. E ele criou um partido com viés nacionalista que tinha uma inspiração ali no nazismo de Adolf Hitler. Ele, inclusive, foi condecorado pelos nazistas como um herói lá na Alemanha também, e ele defendeu que os americanos
não entrassem na Segunda Guerra Mundial. E depois disso, é claro que a imagem dele acabou esfarelando. Então ele é aquele herói que deixou de ser herói e acabou virando uma espécie de vilão. E o Marcos Pontes, ao se associar ao neofascismo brasileiro, ao virar um ministro de Jair Bolsonaro, ao fazer parte, portanto, desse movimento que colocou a democracia em risco, e ao ser agora ainda parte desse movimento como senador, é claro que ele também está já deixou para muita gente de ser herói e está virando um vilão também, alguém que deixou se seduzir demais pela política, assim como Charles Lindbergh na época ali da Segunda Guerra Mundial. Vamos botar uma surpresinha pro Helder aí na tela. Dá uma olhada aí, Helder. Pra você, ó. Aí, nobre e autêntico suporte anatômico. Quem nunca fez um desses? Eu vejo isso e penso, povo de São Paulo, por que fizeram isso, né? Tivemos recentemente o Serra, o Suplicy, né? Mas tudo bem, o povo do Paraná também fez, né, Chico? Assim, né? Não que o Serra seja lá tá aí grande coisa. também, né? Quer dizer, tá difícil. Não, mas um político consistente, né? Tem história, tinha... o Suplicy, nem se fala, grande senador por São Paulo. Aí você coloca uma coisa dessa, uma Damares foi eleita, Chico. Uma peça dessa, como diz lá na minha terra. Pelo amor de Deus. Damares foi eleita, Sérgio Moro foi eleito. A lista não é lembro longa. dessa galeria aí, É uma lista longa. A gente tem um outro assunto. Não, eu só queria complementar que tem uma história rapidinha aqui do Marcos Pontes, que é o seguinte: eu conversei com um divulgador científico, eu não vou falar o nome, que ele me contou em off, mas ele conversou com o Marcos Pontes quando ele assumiu como ministro do Bolsonaro e falou: mas por que você foi para o ministério do Bolsonaro? Ele falou: olha, eu quero aparecer, eu acho que eu tinha a oportunidade de ser ministro, e eu aceitei. E na época, o Marcos Pontes tinha acabado de cancelar a filiação dele no PSB. Ele foi filiado ao PSB. Então é o seguinte, para o Marcos Pontes, qualquer paixão o diverte. Se o Lula tivesse chamado o Marcos Pontes em qualquer momento para ser ministro, ele teria ido também. Ele é um oportunista, de fato. O que caracteriza o Marcos Pontes é o oportunismo. Exato. E aí, Guga, tem essa questão do novo emprego da Michele Bolsonaro, né? O que te parece isso aí, Pois cara? Michele Bolsonaro está sendo contratada para virar uma espécie de garota propaganda do PL. Porque, afinal de contas, o Bolsonaro não quer que Michele, de fato, se torne uma política. Então, por que ela está entrando para o PL? Por que ela está conseguindo esse carguinho como presidente do PL mulher? Porque o PL precisa, claro, de alguém que seja uma porta-voz do bolsonarismo para estar ali rodando o país, tentando criar já um ambiente favorável para os candidatos do PL que concorrerão a prefeito daqui a 2 anos, e ela, portanto, será nada mais, nada menos do que uma garota propaganda do partido. Ela mesma não vai pedir voto para ela. Ela vai estar ali a serviço do PL para tentar mostrar naquelas cidades onde ela foi enviada, ela vai viajar pelo país, que aquele prefeito faz parte do bolsonarismo, para tentar marcar aquele prefeito, aquele político que ela for visitar como um bolsonarista e ver se assim ele consegue parte desse capital político do Bolsonaro para tentar ajudá-lo a se eleger. E essa vai ser a função dela junto com o Braga Neto. E ela vai ganhar uma boa fortuna, uma boa bagatela. E o salário dela vai ser exatamente o salário de um deputado, mais de R$33 mil. Mas a intenção do PL, claro, era ter, fazendo esse papel aí de percorrer o país pedindo voto para os candidatos do partido, o Jair Bolsonaro. E para isso ele precisa retornar, né? Ele está dizendo que vai retornar em breve, mas não sei se ele vai topar fazer esse papel. O PL pretende pagar para o Jair Bolsonaro um salário de R$39 mil. Claro que o salário tanto da Michele de 33 mil quanto o dele de 39 mil dependem do desbloqueio das contas do partido, já que o PL foi multado em R$22.900.000 depois de tentar colocar em dúvida parte das urnas eleitorais sem apresentar nenhum tipo de prova, e foi multado pelo TSE e está com as contas bloqueadas. Por conta disso, a previsão é que as contas deixem de ficar bloqueadas a partir de abril, e aí sim eles poderão pagar o casal para servir aos interesses do partido como uma espécie
de garoto propaganda. Garoto e garota propaganda, né? A Michelle já topou e o Bolsonaro veremos. Meninos, a primeira pesquisa do Instituto Quest sobre o começo do governo Bolsonaro incluiu um questionário um tanto quanto inusitado. Tem uma pergunta sobre o vice-presidente e uma pergunta sobre a primeira-dama. Por que isso, Guga? Explica pra gente. Sim, sempre tem esse viés de tentar você separar os dois e colocar a primeira-dama como se fosse uma espécie de acessório do marido, né? Então eu acho que eles fazem essa separação por isso. Lê para as pessoas qual que foi a... Você pode ler? Você pode Posso completar? ler, sim. Janja, para as pessoas... Janja. Isso. Cadê? Estava aqui na nossa telinha. Sumiu aqui, ó. Janja é aprovada por 41% e tem avaliação quase idêntica à do governo Lula, mostra a pesquisa. Percentual dos que têm impressões positivas sobre a primeira-dama, opa, saiu ali da tela, estava continuando, supera o do vice-presidente Geraldo Alckmin. Tá vendo? E também, querendo ou não, esse é o tipo de notícia que acaba criando... Apesar de a gente achar muito estranho, né, por que já estão querendo debater quais são os futuros prováveis nomes que podem competir pela esquerda e pela direita, mas esse é o tipo de pesquisa que acaba levantando essa bola. E já tem muita gente tentando criar esse embate, até entre Michelle e Janja. Será que Michelle vai um dia ser política, caso o Bolsonaro se torne inelegível? Flávio Bolsonaro é um dos que apoiam, né, que ela vire política, apesar do Bolsonaro nesse momento não querer, mas... Esse é o tipo de pesquisa e de situação que acaba levantando esse tipo de discussão. Será que Janja também um dia vai entrar para a política? E será que a próxima eleição, quem sabe, vai ser Janja contra Michelle? Pois é, Chico. Eu nunca tinha visto pesquisa de opinião sobre primeira-dama. Mas não condeno. Eu acho que ela virou uma figura popular e vai lá. Não custa um instituto colocar na roda também essa pergunta. Mas eu volto um pouco, Guga, a questão do financiamento da vida do Jair Bolsonaro. Ele está sendo pago em dólar, no momento, por nós, estamos bancando segurança, intérprete e etc. E, de certa forma, no PL, vai ser mais barato porque não vai ser em dólar, mas também é fundo partidário, vai ficar por nossa conta esse rapaz, né? É uma palhaçada, né? A gente bancou o presidente. É um presidente que foi tirar férias, apesar de nunca ter trabalhado. Tá 2 meses de férias, só que a gente sabe que a média dele, como realmente trabalhando, foi de 3 horas por dia, já contando, inclusive, os voos dele. Contando, inclusive, o tempo que ele estava dentro do avião, viajando de um país para o outro, senão não chegaria nem a isso. Mesmo assim, ele pediu férias. E a gente pagou 4 anos de salário de mordomias para este, que nunca foi um presidente de fato, que nunca trabalhou para valer, a não ser para os interesses dele e da família dele. E agora, mais uma vez, estamos arcando com a viagem dele para a gringa, que já custou, por enquanto, a gente sabe, 950 mil, mas vai ser ainda maior essa conta. E, claro, né, com o dinheiro do fundo eleitoral, a gente vai acabar bancando um salário de 39 mil reais para Jair Bolsonaro. Claro que não está aí na conta, sendo levado em conta também todo a rachadinha, por exemplo. Pelo menos dessa vez a gente só vai pagar o salário, não vai ter um dinheiro extra. Porque na época que ele era deputado, isso foi acusação da ex-mulher dele, né, da Ana Cristina. Ele, na época que o salário dele era de 22 mil reais de deputado, ele recebia mais de 120 mil, graças, a gente sabe, às rachadinhas, e isso foi ela mesma que já contou. Então, dessa vez, são 39 mil. Não vai ser mais que isso, pelo menos. Helder, essa vai para você, ó. Homem preso por atentado à bomba dias antes da posse do presidente Lula escreveu uma carta para o Bolsonaro agradecendo seus incentivos. Abre aspas. O senhor despertou este espírito em nós, disse George Washington de Oliveira. Obrigado por ter me incentivado, ilustre presidente. É até difícil comentar uma notícia cujo protagonista se chama George Washington de Oliveira Souza e é um terrorista doméstico aqui do Brasil. Começa a dificuldade por aí. Mas, se o Bolsonaro inspirou um terrorista doméstico a
atentar um atentado ali, né, no aeroporto de Brasília, significa que o discurso do Bolsonaro, por mais que ele tente fingir que não tenha impacto nos seus seguidores, tem sim, porque você não precisa fazer. O que você fala já influencia o teu seguidor. O Bolsonaro deu uma entrevista esses dias dizendo o seguinte: aquilo ali não foi um atentado de golpe no dia 8 de janeiro. E também eu não posso ser culpado. Afinal de contas, eu nem estava lá, porque ele vai sempre usar essa justificativa, essa desculpa, para dizer que não tem nada a ver com a história. Afinal, ele saiu do Brasil de caso pensado, porque provavelmente sabia que algo aconteceria. Não sei se o 8 de janeiro, mas ele sabia que aqueles patriotários reunidos na frente dos quartéis fariam algo que não seria bom para a imagem pública do Bolsonaro. Então o que ele fala é o apito de cachorro perfeito para gente como George Washington de Oliveira Souza cometer a maior atrocidade possível. Só que a atrocidade que ele comete não vai ser defendida pelo Fred Wassef, não vai ser defendida pela Karina Cufa, a advogada do Bolsonaro. Não vai ser defendida por nenhum advogado que pode até atuar sem cobrar para o ex-presidente. Essas pessoas ficarão ali, terão problemas financeiros, elas terão problemas de todo quanto é tipo. Não vai ter gente do agro defendendo elas, não. Os caras colocaram dinheiro nesse movimento até no momento em que estava tudo bem para eles, em que eles não estavam implicados na história. Agora, meu amigo, é cada um por si. Pode mandar cartinha pro Bolsonaro, pode fazer o que for, mas o Bolsonaro já largou mão desse povo. A única coisa que ele quer é eventualmente contar com o voto dessa galera em 2026. Seja para ele, seja para Michele, que eu acho, né, que está tomando uma atitude já, uma decisão completamente equivocada, levando o Braga Neto para essas caravanas, tipo caravana da saudade, né? Caravana da saudade do governo Bolsonaro. Que saudade que o pessoal tem de uma pilha de 700 mil mortos por Covid, mas enfim, porque o Braga Neto eu acho que é um peso morto, uma pessoa com carisma de uma porta sanfonada. O que ele acrescenta nessa caravana? Sinceramente, eu acredito que nada. Calejão, vou abrir aspas, mais um trecho da carta. Ele diz assim, ó: o senhor despertou esse espírito em nós. O senhor sabe muito bem disso. Hoje sinto orgulho da nossa bandeira, da nossa pátria amada Brasil. A apropriação da nossa bandeira, das cores do Brasil, eu juro, eu fico revoltada. Eu acho que esse cara tá de sacanagem. Eu acho que essa carta é meio irônica. Olha a situação que tu me meteu. Olha a situação que tu me meteu. A culpa é sua, a culpa é sua. Eu acho mesmo, eu acho que há um tom irônico que ninguém... que não pode. O cara tá lascado, esse cara não vai ter mais vida normal. Ele não volta mais para o Pará, então, cara, ele manda. Acho que essa carta tem uma ironia, tem um recado irônico que a gente não tá sabendo ler essa carta. É curioso. É o puro deboche. Em tese, a intenção era ser um gesto afetivo, de deferência, e ele acaba dizendo: olha, muito obrigado, o senhor me inspirou a cometer um ato terrorista. E olha onde eu estou, né? Porque o cara tá encafiado. Exatamente. O cara não tem saída. E o Bolsonaro tá chamando esses patriotas de infiltrados. Segundo o Bolsonaro, esses que quebraram tudo e esses que tentaram optar por atos terroristas são infiltrados. Ele mesmo, segundo o Bolsonaro, é infiltrado. Ou seja, mesmo assim, mesmo com o Bolsonaro virando a cara para ele, ele segue aí se colocando como um militante, como um fanático mesmo. Um cara, é uma seita. A gente sabe que o bolsonarismo é uma seita e a gente vê isso agora. Agora veja, né, Guga, o preço desse tipo de postura e de ter aderência ao bolsonarismo. Faz mais de um mês que o Bolsonaro está em condomínio de luxo nos Estados Unidos, curtindo os Estados Unidos, comendo bem, com todo tipo de infraestrutura, entendeu? E essas pessoas que foram lá defender a causa bolsonarista, que ele tanto estimulou e que pretendia dar um golpe de Estado, estão lá na Papuda, estão lá na colmeia, estão passando todo tipo de adversidade em nome dessa figura que está fora do país e que hoje coloca essas pessoas como infiltradas, acaba execrando essas pessoas. Então, veja o tipo de consequência que tem apresentar aderência com essa proposta
bolsonarista. Esse é o preço que essas pessoas pagam. A gente fala tanto de incitar, mas quando você vê ali escrito, né, da própria pessoa, diz tudo, né? Prova tudo. Exatamente. Não é só texto, né? Tá acontecendo de fato. Meninos, Helder, Guga, obrigada, viu? A gente se encontra aqui no ICL, edição da noite. Valeu, boa noite, gente. Até amanhã. Boa noite. Tchau, gente. tchau. Obrigado. Valeu, um abraço. E amanhã, queridos. deixa eu dar o último recado, que amanhã tem uma entrevista com o repórter da agência pública Rubens Valente, direto da Amazônia. Ele está acompanhando a operação de retirada dos garimpeiros com as equipes do IBAMA. Não perca amanhã no ICL, às 8 horas da manhã, com Vivian Mesquita, William De Luca, Edu Moreira e grande elenco. É isso aí. Obrigada, Calejon. Obrigado, querido. Obrada, Chico Sá. Já passou? Ó, passa rápido, meu Deus passa do aqui céu. é assim, Rubens ó. Valente, imperdível, porque é um dos caras que mais entendem dessa questão indígena, de Amazônia. Perfeito, vai começar muito bem. Vai esse ser uma ano, entrevista incrível, com imagens também que ele fez durante todo esse trabalho dele ali na Amazônia. Não perca amanhã às 8 horas, ICL, primeira edição. A gente se encontra amanhã, na segunda edição, às 7 horas em ponto. Chama todo mundo e cola aqui com a gente. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau.